Nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco a respeito da descoberta pelos europeus desse imenso território que hoje conhecemos como América. Eu me dispus a tomar como base aqui o capítulo 1 do livro A Descoberta da América, a Questão do Lodo, de Todorov. O capítulo denominado Descobrir está dividido em 3 tópicos, que são a descoberta da América, Colombo, Hermeneuta e Colombo e os Índios. No final do vídeo eu vou deixar a referência do capítulo. Como acredito que muitos saibam, a descoberta do que hoje é a América é atribuída ao genovês Cristóvão Colombo, tendo como data o ano de 1492. Uma das principais motivações de Colombo rumo a essa empreitada foi a possibilidade de encontrar riquezas no novo território, de encontrar ouro. Mas não era somente o ouro que motivava Colombo, existia também um grande desejo nele de expandir o cristianismo. E ele também usou como argumento para que os reis da Espanha financiassem sua viagem, que o ouro daria recursos aos reis espanhóis para empreenderem a conquista da Terra Santa. A ideia de Colombo era empreender uma cruzada rumo a Jerusalém, financiada com as riquezas conquistadas no Novo Mundo, e o desejo pelo ouro, pela expansão do cristianismo, levou Colombo à descoberta de povos diferentes dos que ele já tinha visto antes. Todorov também destaca a existência de 3 esferas que marcam o mundo de Colombo: a humana, a divina e a natural. Por exemplo, no diário de terceira viagem, que foi transcrito por Las Casas, para provar que a terra que havia chegado era um continente e não uma ilha, Colombo ressalta a abundância de água doce, ressalta também os escritos de Esdras, que dizia que 6 partes do mundo são de terra seca e 1 de água, e também ressalta ter ouvido de índios canibais que o sul do país deles era constituído de terra firme. Como a gente vê, a convicção de Colombo é apoiada por 3 esferas diferentes, né? Uma natural, apoiada na abundância de água doce; uma divina, apoiada nos livros santos, que aqui o autor cita os escritos de Esdras; e uma humana, apoiada na opinião de outras pessoas, que ele encontrou ali, no caso os índios canibais. É por isso que, na visão de Todorov, não deve ser por acaso que encontramos 3 impulsos em direção à conquista, né? O desejo humano pela riqueza, o divino relacionado à fé cristã e a apreciação da natureza. A relação de Colombo com os nativos teve uma certa complexidade. Uma delas era o interesse maior de Colombo pela natureza do que pelas formas culturais daqueles povos, o que, por exemplo, pode ter sido o motivo dele não ter conseguido dominar a língua dos nativos. Há um momento em que Colombo acredita que os nativos são pessoas sem cultura, pessoas sem costumes, sem ritos e sem religião. Outro traço da relação de Colombo com os nativos é a construção que ele faz dessas pessoas baseadas nos valores europeus. Por exemplo, Colombo elogia a suposta generosidade dos nativos ao trocarem objetos sem valor, como o ouro, por objetos, trocarem objetos com valor, como o ouro, por objetos sem valor. Isso é gerado por uma falta de compreensão da cultura do outro, tendo em vista que o ouro era mais precioso que o vidro no sistema de trocas europeu e não necessariamente entre os indígenas. Ao passo que ele se depara com uma cultura não europeia, ele tende a acreditar que aquele povo é sem cultura, que é um povo bestial. Com isso, Colombo acredita que os nativos são pessoas bestiais, são pessoas idiotas, quando na verdade quem talvez esteja nessa posição seja ele mesmo, ao acreditar que todas as culturas do mundo devam seguir o modelo europeu e acreditar que os modelos europeus de troca e cultura sejam superiores e que quem está fora desses modelos seja inferior. Os nativos também tinham uma ideia própria de posse de bens, que talvez não fosse propriamente aquela ideia de bens privados dos europeus. Os víveres, por exemplo, eram de direito de todos, tanto que, ao acharem que os europeus também seguiam essa lógica, foram taxados por Colombo não mais como generosos, mas como ladrões por terem pegado dos cristãos coisas que eles agradavam. Outra característica do encontro entre colonizador e colonizado foi a cristianização. Cristianizava-se os nativos e levava deles o ouro. Colombo tenta equilibrar, né? Ao mesmo tempo em que os espanhóis davam religião, eles tomavam o ouro. Então existe aí uma relação dupla, né? Difundir a religião significava que os nativos eram iguais aos europeus perante Deus, mas se eles se recusassem a entregar suas riquezas, seriam subjugados política e militarmente, para que essas riquezas fossem tomadas à força. Aí, a partir daí, isso significava colocá-los numa posição desigual e de inferioridade.